de emprego e formação profissional. Muitas vezes em cursos que não têm nada a ver com as necessidades do mercado de trabalho e com as necessidades das empresas. E há muitas empresas que não vêm para Portugal porque não têm aqui pessoal qualificado que lhes satisfaça as necessidades. E, portanto, então, mas recomenda que, por exemplo, que o Instituto de Emprego e Formação Profissional fosse uma espécie de braço armado, entre aspas, armado no sentido de entregar às pessoas, aos trabalhadores portugueses, ferramentas para poderem ser atrativos para os investidores internacionais? Não, há um sistema que já está inventado e que tem tido muito bons resultados, nomeadamente na Alemanha, e nos países nórdicos, na Áustria e na Holanda, que chama um sistema de formação dual. O que é que isto quer dizer? Dual. Quer dizer que o dinheiro é posto à disposição das empresas e a escolha dessas empresas pode ser feita por diálogo entre os parceiros sociais e o Estado e entidades como a Cotec, etc., que definem quais são os setores que têm futuro nos próximos 20 anos, vão ter possibilidades de crescer em Portugal. E para esses setores, o Estado, em vez de gastar ele próprio todo o dinheiro no Instituto de Emprego Profissional, pode pôr à disposição de empresas que estejam nesse setor financiamento para cursos que elas próprias queiram fazer de pessoas que estão desempregadas, desde que haja um compromisso de no final desses cursos, as empresas absorverem uma parte dos formandos. E, portanto, isso juntava-se o útil ao agradável, porque estava-se a dar formação nos setores que interessam e estava-se a aumentar a probabilidade das pessoas, no fim da formação, de terem empregos, porque se o Estado pagar 80% de um custo de formação a uma empresa privada, vale a pena se a empresa, por exemplo, se comprometer que no final da formação emprega 20% das pessoas que tiveram curso, e as que não foram empregos para essa empresa ficam com qualificações com que mais provavelmente lhes podem dar emprego no futuro. Você genuinamente acredita nisso? Isto tem tido ótimos resultados mas o problema da Alemanha é a Alemanha, a Dinamarca é a Dinamarca. Essas coisas cá nunca têm resultado, são sempre aldrabices. Aqui há um par de anos eu fui a Leiria lá, convite não sei o que, dizer umas coisas. E ia perorar sobre esta questão da formação. Disseram, você não diga nada, que estão aqui uns gajos que fazem formação e tal, que estão interessados no dinheiro. É preciso a gente conhecer o país e não nos enganarmos com o país. Eu preferia que não fosse isso, fosse o Estado que criasse um ensino técnico a sério. Não era umas aldrabices que para aí há de jardineiros e outras coisas. O ensino técnico a sério. Mas sincronizado com as necessidades da economia. Claro, mas está bem, mas se criasse ensinos técnicos de acordo com as realidades da economia e das necessidades. Você quer um informático, não arranja com um curso. Você quer um eletricista, não arranja. Nem médicos. É? Nem médicos. Não, mas está bem. Os médicos... Digamos que os importados. Não, é que, sabe que eu acho que nós temos... Quem tem a experiência da vida já viu tanta coisa que acredita muito pouco. A formação foi um dos escândalos dos fundos europeus. Esteve em tribunal anos, não sei o que aconteceu. Nem sei se roubaram, se não roubaram, mas aquilo esteve anos no tribunal. Mas, assim, o crescimento económico, sim. Esta história da formação, não acredito coisa nenhuma. Quer dizer, fazem formação, pagam lá para os tipos estarem lá encostados no estágio. Mas... O Dr. Alexandre Gouveia tem aqui alguma crença neste modelo que está em vigor nos países? Eu acho que sim, porque podia-se gastar menos dinheiro, não era preciso gastar 2 mil milhões de euros por ano, como se gasta agora, e podia-se gastar menos dinheiro, mas direcionado para setores que vão precisar de mão de obra qualificada, nomeadamente na indústria, no turismo, na agricultura. E nada melhor que as próprias empresas que precisam dessa mão de obra para os formar as pessoas que estão desempregadas. Ora bem, eu recordo que o nosso tema de hoje é os grandes problemas pendentes, foram enumerados 4, o desemprego é um. Deixe-me só fazer uma pergunta sobre o desemprego ainda, só para encerrar aqui a questão. Acredita que esta curva descendente, que está aqui apresentada no gráfico, vai continuar a descer? De uma forma tão acentuada ou não? O que está previsto nas previsões do Ministério do Emprego e das Finanças é que o desemprego estabilize nos 13%. Mas isso, quanto a mim, ainda é muito alto. Lá está, continuamos com o tal problema de estar acima da média europeia. Pois eu, nesta matéria, eu enfatizo muito o problema do crescimento. Ouço toda a gente, todos os dias, vocês enchem países de televisões de perorantes e o crescimento passa ao lado, quando é um problema fundamental. Sem crescimento, tudo isto que estamos a dizer, são tretas. É tempo perdido. E a isso ninguém liga. Ninguém anda a fazer um inventário do que é que o Governo tem feito e do que é que o Governo não tem feito e do que é que o Governo há de fazer. Esse, para mim, em matéria de desemprego... Olha aqui um inventário. 4 grandes problemas para resolver que o Governo não resolveu. Sim, mas este não só relacionado com o emprego, como com a economia em geral, como com a dívida do Estado, como tudo o resto, é o crescimento. E isso não se lhe dá não se enfatiza em termos convenientes, não é?
Mas não é indiferente o grau de qualificação dos desempregados. Se os desempregados tiverem um grau de qualificação mais alto, a probabilidade de serem empregos aumenta. Mas a questão é qual é que é o primeiro passo, não é? Por mim, é o ensino capaz, é o ensino exigente. Não são estas coisas laterais. É o ensino exigente que nós não temos. Infelizmente não temos. E depois vamos arranjando assim umas coisas que dão na Alemanha, mas não dão cá. Eu não sabia o que era isso do dual, estou a aprender agora consigo. Mas você depois de ter descrito, eu não aconselho. Então, creio que o Ministro da Educação que é um entusiasta do dual. Mas... avancemos para o segundo grande problema identificado aqui, que é os custos da energia, não é? É um assunto a que o professor Lina Carreira tem dedicado aqui uma especial atenção e aos seus convidados. Enfim, continuamos com as mesmas siglas e com porque está tudo na mesma, não é? Eu creio que está pior. Ou vai estar pior porque há aí um programa dos verdes ou não sei o quê. O déficit tarifário continua a aumentar. Pois, mas é uma zona de poetas. Poetas não são tão poetas como isso, que há alguém que recebe dinheiro. Não é só poesia, mas isto é um escândalo nacional. Que está a ser corrigido em Espanha, acho que há lá um ministro da Indústria a sério, que está a retirar as vantagens que aquela gente adquiriu com grandes custos para o país, não é? Então vamos olhar para o gráfico. São dois. Os dois gráficos, sim. O primeiro do gás e o segundo, e depois os outros da eletricidade, não é? Nós temos dois, para falar só dos problemas do gás e da eletricidade. Portugal está, infelizmente, colocado no terceiro país que tem o gás mais caro na Europa, a 28. Portanto, mas isto não é valor absoluto, não é? É valor absoluto. É valor absoluto. Não tem em conta a paridade de compra. Se tivesse, estávamos no segundo lugar. Ainda pior. Pagámos mais que os dinamarqueses que têm exatamente. petróleo e essas coisas. E, portanto, isto está em valor absoluto. Porquê que isto acontece? Acontece porque há realmente um sistema também enviesado em Portugal, porque se determinou que as redes de distribuição de gás têm direito a uma renda fixa. E quanto menos gás circular, mais alto é o seu custo para que o concessionário tenha essa renda fixa assegurada. 9%. Alexandre, eu pedia-lhe que você explicasse isso em termos de compreensão geral. O que é a renda fixa? Que isto é um outro escândalo nacional. O gás é distribuído por todo o país através de gasodutos e que há um ponto de descarga e armazenamento em Sines e depois há uma entrada por Badajoz do gás que é importado e, portanto, a partir daí é distribuído pelo país. Determinou-se, por uma questão de política, quanto a mim errada e desajustada, que o concessionário da distribuição tem direito a receber 9% por ano do investimento que fez na rede. E, portanto, o que é que acontece? Como o nível de gás é inferior ao que devia ser, que circula nas redes, o nível de consumo e de circulação do gás é inferior ao que devia ser, por razões que já vamos ver, a única forma de garantir estes 9% é aumentar o custo unitário do gás. E, portanto, com prejuízo do consumidor e das empresas que o utilizam. E, portanto, mas o que está a dizer é que são os clientes e os consumidores de gás que pagam esses 9%. Exatamente. Teoricamente, e no limite, se não se gastasse nada, pagava-se tudo. Pagava-se lá mesmo. E porquê que se consome pouco? Porque deu-se prioridade à produção de eletricidade a partir das centrais eólicas. E essas têm sempre prioridade. E, portanto, cada vez que as centrais eólicas estão a produzir, além de terem um preço garantido por essa produção, as centrais a gás, que são o Pego, o Ateiro e Lares, param, porque estão sujeitas a deu-se prioridade à produção de eletricidade pelas eólicas. E, portanto, qual é o resultado? É que hoje em dia, investimentos que foram feitos para estarem a produzir com grande permanência das centrais de gás, só estão a ser utilizados em 17%. E, portanto, como isto provoca que depois o gás que circula nas redes é muito baixo, a única forma do tal concessionário a receber os 9% é ter um custo muito alto, cobrar um custo muito alto ao gás que circula. Como é que se resolve? Resolve-se acabando-se, nomeadamente, com a prioridade que se dá à produção de eletricidade a partir das eólicas, que quanto a mim é um escândalo, porque não tem justificação económica nenhuma estar-se a dar prioridade a uma forma de produzir eletricidade que é mais cara do que outra que existe disponível em Portugal. Basta dizer que as eólicas produzem em média 69 euros o megawatt, quando o preço de mercado são 44. E parece que há aí um ministro que quer mais eólicas, não é? E agora deram-se a autorização para aumentar em 20% a produção eólica. Realmente, não se percebe porque é que se faz, porque há alternativas em Portugal
mais baratas, nomeadamente utilizando o gás, que estão as tais 3 centrais paradas, ou em boa parte paradas, e a produção das barragens, que também faz com que o preço seja E vê alguma hipótese de alterar este valor fixo que está contratado com o concessionário? Ou seja, há aqui um contrato, aqui o Estado se comprometeu, não é? Mas uma penalização. os contratos podem e devem ser revistos quando as condições do mercado se alteram. Os 9% foram atribuídos Isto é uma espécie de PPP, como... Sim, esse escândalo. É o capitalismo com ganho certo. O capitalismo caracterizava-se pelo risco. Ganhava só. Mas aqui não descobriu-se o capitalismo em que há um tipo que ganha sempre. Havia 3 formas muito rápidas de resolver o problema. A primeira é reduzir a taxa de rentabilidade de 9% para qualquer coisa como 5,8%, que é o que se fez em Espanha, e isso é uma questão de que se o Estado quiser faz, porque não há nenhuma número sagrado que não se possa tocar, e a rentabilidade de 9% hoje em dia parece-me um exagero. Não é? A outra hipótese que se podia fazer era realmente deixar de dar prioridade à produção de eletricidade a partir de eólicas para que estas 3 centrais a gás pudessem funcionar mais, e o que estava previsto era que 70% da circulação de gás era para pôr estas 3 centrais a funcionar. Como elas estão meias paradas, isso não acontece. E a terceira solução é um dia que a Espanha ligue a sua rede de gás à França, que Portugal também tenha uma terceira ligação à Espanha, para que possamos exportar gás para a Europa e para a Espanha. Agora, isso não é para já. Essa medida será de médio e longo prazo. As que podiam ser já feitas era a redução da rentabilidade dos 9% e a questão da eólica, da energia eólica. E isto é para os residentes domésticos, portanto, para as famílias e para as pequenas e médias empresas que não têm hipótese de fazer compras de volume, não é? Exatamente. E de contratos especiais. Exatamente. E só em relação ao gás. Energia eólica, e entendeu que era uma forma de modernizar o país. Eu próprio não consigo perceber qual é a lógica que houve aí, e então fizeram vários contratos com produtores de eólicas, dizendo-lhes que desde que eles produzam, têm assegurado uma tarifa que hoje em dia está em média em 109 euros o megawatt. Apesar de haver aqui ao lado a possibilidade de se produzir a 44 euros o megawatt através de barragens ou mesmo através do gás. Né? Mas foi dada por uma questão política, foi criada esta possibilidade, e hoje em dia há cerca de 10 grandes grupos privados que têm estas rendas fixas e que são qualquer coisa como 15% do seu investimento que fizeram. Não tem justificação económica nenhuma, porque há alternativas mais baratas, mas, no entanto, o Governo não tem querido alterar essa situação que vem de trás, que vem do engenheiro José Sócrates, e, portanto, o que acontece é que as pequenas e médias empresas portuguesas e os residentes portugueses estão hoje em dia com a quarta tarifa mais alta da eletricidade, porque a única forma de se pagar a estes produtores é depois de repercutir uma parte dos custos nos consumidores. Mas mesmo assim não chega, porque sobra 1.000 milhões por ano que vão para o déficit tarifário e que será um dia para serem pagos. E, portanto, há aqui uma situação que não tem racionalidade económica nenhuma, mas que felizmente tem solução. Pegando na expressão do professor Medina Carreira de há pouco, de que o capitalismo é o exercício do capitalismo, risco. É o exercício do risco. A essência do capitalismo é a competição e o risco. A gente entra no jogo e ganha. Bem, mas então pergunto eu, quando temos 10 empresas concessionárias, como acabou de dizer o 10 grandes grupos. Não, mas cá com estes governos que a gente tem, isso não é válido. Com rendas, com resultados fixos, para que é que serve a concorrência? Não há concorrência nenhuma, isto foi pré-fixado, e o seguinte, eles estão lá, eles têm prioridade a entrar no fornecimento. Quando houver vento, eles entram sempre primeiro. E como uma parte do aparelho produtivo de eletricidade tem que se manter a trabalhar, porque o vento de repente pode desaparecer. Já analisamos essa questão. Você lembra-se disso? 8 vezes, ou coisa no género. Pois, mas não serve de nada. O governo diz que fez não sei o quê, eu nunca sei o que é que este governo faz. A única coisa é que os contratos que este governo acha que são suscetíveis de revisão... Quer dizer, porque já teve cá a Troika, repare, e eu também... Não, mas a Troika levantou este problema. Pois certo, mas levantou o problema, foi-se embora e o problema ficou... Ou seja... O Código Civil... O artigo 437 diz que quando se alterem as circunstâncias que basearam o regime de um contrato, é suscetível de ser feita a revisão, como é óbvio. Mas aqui isso só funciona para as pensões e para os salários. Fora disso, não. Mas no próprio programa da Troika, estava lá escrito na medida 15.1, na revisão que foi feita em dezembro de 2011, que o Governo tinha que reduzir as rendas excessivas da eletricidade, tanto nos COMECs como na energia elétrica. E o Governo comprometeu-se a fazer isso, mas não o fez. Não, mas ele volta e meia aparece um membro do Governo e diz, não, isto já foi revisto e não sei o quê. Não, mas eu nunca percebi o que é que querem dizer.
Como? Porquê é que isso acontece? Porque, Porque os interesses são superiores ao poder do governo. porque claro. o Isso tem governo... a ver com os partidos ou tem a ver com outras coisas? Eu acho que também tem a ver com os partidos. No PS também se defende isto. Aliás, o PS foi o que criou. Pois, por isso é que eu propulsor estou... Ou seja, não, eu estou a perguntar exatamente por causa disso. O Alexandre Pedro Silva acabou de dizer. Foi uma decisão do governo de José Sócrates, não é? Mas, entretanto, temos este governo a um ano de eleições legislativas e tivemos 3 anos de troika, não é? Com essas recomendações. E com uma posição subscrita por PS, PSD e CDS. Exatamente. Portanto, daí eu Eles estão perguntar... todos satisfeitos. Então não há problema nenhum. Pois não, o problema é que não os pagamos. É o único